O grupo de trabalho que discute a reforma tributária em Brasília teve período de atuação prorrogado até o final deste mês. Essa informação é um dos destaques da coluna eletrônica do economista, advogado e assessor parlamentar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Farid Mendonça. Durante a semana, o GT recebeu o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome no Brasil, Wellington Dias, além de representantes das indústrias de alimento e de embalagens de aço. Mas Farid começa a coluna detalhando como chegou ao GT da reforma a proposta de tributação dos jogos online. Vamos ver. Olá, mais uma semana aqui no Real Time One para falar da reforma tributária aqui no Congresso Nacional. Para o Cristiano Machil, especialista em gestão empresarial e gestão de projetos, ele afirma que em 2022, 36 milhões de pessoas acessaram sites de apostas e 20 milhões já apostaram. Ele veio exatamente para falar nesse setor de apostas eletrônicas, que está muito em voga, inclusive o governo aí já está no afã aí de querer tributar este setor, inclusive já fez alguns anúncios. Bom, retornando, nos 24 maiores sites de aposta, foi descoberto algo assustador, segundo ele. Olha só, 85,7% desses sites de aposta aceitam depósito e saque para outros titulares. 75% aceitam registro de pessoas politicamente expostas, o que teoricamente não poderia. 71,4% aceitam registros de CPF de pessoas falecidas. E 67,8% aceitam registro e depósito de menores de idade. Se você não conhece o usuário, nunca irá controlar totalmente a arrecadação de tributos. Ele trouxe essa frase aqui depois que ele citou essas estatísticas. E aí ele propõe algumas soluções. Transparências das operações financeiras, monitorar as transações financeiras de entrada e de saída de cada usuário cadastrado em tempo real, automatizar o processo de recolhimento de tributo municipal, estadual e federal, e garantia da destinação para aumentar a arrecadação da União sem onerar o novo mercado. Tivemos no dia 10 de maio, na quarta-feira, a presença do ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Bom, ele foi para falar naturalmente da reforma tributária atinente mais à sua área, né, de atuação. O que ele colocou foi que a reforma tributária já é debatida há algum tempo no Congresso Nacional, né? Já faz muitos anos, inclusive, talvez aí mais de 30 anos, independentemente de quem é governo e oposição, o que acaba sendo uma vantagem aqui no Brasil, foi o que ele colocou, que pode ser uma chance, a oportunidade para a aprovação dessa reforma. E ele fez uma comparação interessante entre a aprovação do tempo que levou a aprovação da Lei Feijó em 1831, ainda no Império, né? E até que tivéssemos em 1888 a Lei Áurea da Abolição da Escravatura, né? Então foi uma sequência de legislações que paulatinamente foram dando mais direitos às pessoas que eram consideradas escravas no Brasil, né? Aos negros. E aí até que chegou em 1888 com a libertação dos escravos, como nós sabemos, por meio da Lei Áurea. Isso aí demorou entre a primeira legislação e a última cerca aí de 57 anos. Ou seja, tá aqui como ele comenta, foram 57 anos de tempo de uma lei para outra. Ou seja, praticamente o mesmo tempo que o Brasil está tratando da reforma tributária, se for considerado o ano de 66, né? Que foi a data da aprovação do Código Tributário Nacional, que é o presente Código Tributário, e que logo que foi aprovado já se iniciou um debate na direção do aperfeiçoamento da legislação tributária naquela época. Sendo assim, nós vamos ter uma carta de libertação de uma série de regras que são ruins para quem paga o imposto, para quem arrecada, seja município, estado ou União. Ou seja, uma carta de libertação se a reforma tributária for aprovada, nas palavras que o ministro usa, né? E essas regras são ruins para quem tem que lidar no dia a dia, porque temos um emaranhado de regras que termina dificultando, como o ministro coloca aqui, bem colocado, que é verdade também. Afirmou que estará entre os brasileiros na primeira fila comemorando o dia em que tivermos a votação e aprovação da reforma.
Eu fiz questão de colocar essa frase aqui, que foi inclusive matéria aí na imprensa, o fato de que ele estará na primeira fila comemorando o dia da aprovação. Ressaltou que em janeiro de 2023 existiam 94 milhões de crianças, jovens, adultos e idosos na pobreza, ou seja, inscritos no cadastro único e que acabam participando do Bolsa Família. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e aí ele faz uma pergunta retórica. Então, como é que se pode ver com naturalidade um dos maiores produtores de alimentos do mundo numa situação dessas onde tanta gente passa fome? Sobre os incentivos fiscais, ele mencionou sua experiência como governador e que a proposta de incentivos ao setor produtivo, ao setor industrial, ao setor de serviços, através do CMS, é o pior caminho. Você ajuda um e desmantela outros, nas suas palavras, né? Que é a tal da guerra fiscal conhecida, em que os estados acabam brigando entre eles, brigando no sentido fiscal para ver quem concede mais incentivo fiscal. Ele defendeu que o IVA é moderno, o modelo do IVA, que em tese as reformas, as PECs estão tratando, né? O Imposto sobre Valor Agregado, o conceito do IVA. Ele disse que o IVA é um modelo moderno, simples, seguro e transparente, e que é um caminho importante, defendido por mais de 170 países, ou seja, uma chance muito grande de ampliar a capacidade de investimento. Que no sistema tributário atual são os mais pobres que pagam a conta. São eles que pagam os tributos. Isso aí tem a ver com aquele conceito de regressividade, né? Ou seja, os mais pobres proporcionalmente acabam pagando proporcionalmente muito mais tributos do que os mais ricos. E ele defendeu para a reforma tributária, por último, a previsibilidade e a segurança jurídica, pois hoje existem um emaranhado de regras tributárias, o que significa um peso muito grande para o Brasil e um custo Brasil significativo. Aí aquele conceito que a literatura, políticos também trabalham com a questão do custo Brasil, que aí está envolvido diversas situações, questão de infraestrutura, logística, entre tantas outras variáveis, e uma dessas variáveis também, no caso, é o atual sistema tributário do Brasil. E além, é claro, ele termina com a questão da judicialização, ou seja, os conflitos no âmbito do sistema tributário do Brasil, que acaba sendo, esses conflitos acabam sendo muito judicializados. Já no dia 11 de maio, nós tivemos o seminário Impacto da Reforma Tributária, também na Comissão da Reforma Tributária, e começamos com a Priscila Santana, especialista em políticas públicas e gestão governamental e mestre em direito tributário. Ela ressaltou que o sistema tributário é caro, ineficiente, regressivo, cumulativo e as empresas levam mais de 1.500 horas cumprindo obrigações tributárias. Que em relação ao ICMS, temos 27 legislações, sabemos, e é lógico que isso é muito complexo. Essa complexidade toda do sistema tributário atual acaba drenando recursos, né? Da economia, das empresas, dos consumidores. Nas suas palavras, a reforma tributária está caindo de maduro. O Brasil precisa dela, ou seja, está na hora da reforma tributária, segundo suas palavras. O potencial de crescimento econômico relacionado à reforma tributária é inequívoco, que nós podemos ter um crescimento econômico de até 0,5% a mais no PIB com a reforma tributária, imagino que ela quis dizer ao ano aqui. Citou o exemplo do Rio Grande do Sul, na questão do cashback, que vem funcionando muito bem, inclusive com uma experiência de pelo menos 2 anos, e de que já devolveram desde o começo da experiência cerca de 350 milhões para as famílias. E que devido ao sucesso do programa, cada vez mais as pessoas estão acreditando nele. Aí, a título de esclarecimento, cashback é a devolução do dinheiro que as pessoas mais pobres, mais humildes, em tese, vão ter direito a receber de volta uma parte, ou seja, a parte relacionada exatamente ao tributo que vai incidir na alimentação, né? Na cesta básica. E com a base de dados construída do cashback, o Estado do Rio Grande do Sul pode visualizar com mais facilidade as questões de gênero e outras questões relacionadas às fragilidades sociais e fazer política pública de uma forma mais focada, melhorada, né? Ou seja, é possível garantir uma progressividade, uma justiça social à população por meio do cashback. Reconhece que com a reforma tributária
certos setores arcarão com uma maior carga. Entretanto, no agregado, ou seja, no todo, será um ganho para todos, segundo suas palavras. Ressaltou a importância de se dar segurança jurídica para os incentivos fiscais que foram convalidados até 2032, explicando, né, a tal da guerra fiscal, os estados que vêm concedendo incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais foram convalidados, né, por meio de uma lei complementar no Congresso Nacional, e esses incentivos eles passam a ter prazo de validade até 2032, né? Ou seja, ok, o que foi dado, concedido, foi reconhecido, mas a partir de agora não pode mais dar, em tese, pela legislação, né? É lógico que isso aqui exclui a Zona Franca de Manaus, que é constitucional. Depois tivemos a Letícia de Oliveira Cardoso, coordenadora geral de doenças e agravos não transmissíveis do Ministério da Saúde. Ela defende o imposto seletivo relativo a questões nocivas à saúde, né? O imposto seletivo é aquele que ele incide sobre externalidades negativas, como álcool, bebidas, questões sobre o meio ambiente, ou seja, o conceito na literatura tributária é este. Discorreu sobre as doenças crônicas não transmissíveis no Brasil e que representa a primeira causa de óbito entre pessoas de 30 a 65 anos, né? Citou como doenças crônicas não transmissíveis, doenças cardiovasculares, neoplasias, diabetes, doenças respiratórias crônicas, né? Os principais fatores causadores destas doenças são o tabagismo, o consumo de bebida alcoólica e a inatividade física. Afirmou que, conforme experiências internacionais, a sobretaxa tributária sobre o álcool induz a diminuição do consumo, ou seja, se aumentar a carga tributária, a alíquota de incidência sobre esses produtos, como é o caso do álcool, vai ficar mais caro e o consumidor vai consumir menos, né? Citou o caso da Rússia, que aumentou muito a tributação e que acabou reduzindo em cerca de mais de 40% o consumo de álcool per capita. Depois tivemos a Thaís Faguri, presidente da Associação Brasileira de Embalagem de Aço, ABAço. Ela coloca aqui que a reforma tributária tem uma potencialidade de gerar mais emprego, mais renda e mais investimentos e mais exportações para o setor do aço. Que este setor tem sido muito atingido por incentivos fiscais que vêm sendo concedidos para setores concorrentes. Que a simplificação da reforma tributária, do sistema tributário, é muito importante para o setor de latas de aço. Que a reforma tributária vai dar competitividade à indústria e vai possibilitar aumento da produção via redução do déficit comercial. Daí ela citou alguns números, que o déficit comercial de produtos manufaturados no Brasil hoje foi da ordem de 128 bilhões de reais em 2022, e esse déficit fosse reduzido ao nível de 2008, daria 43 bilhões e haveria um aumento da produção industrial, com impacto de até 3,7 milhões de empregos a mais na economia brasileira. E com a reforma tributária, segundo suas palavras, nós teríamos benefícios econômicos, tais como aumento da competitividade, redução da cumulatividade, desoneração das exportações, dos investimentos, simplificação da vida das empresas e redução dos custos administrativos, além de maior segurança jurídica e redução da litigiosidade. Defende uma diferenciação tributária para a indústria da reciclagem, inclusive com o intuito de reduzir a bitributação. Defende uma previsibilidade da desoneração das atividades relacionadas à indústria da reciclagem de embalagens. Depois tivemos João Dornelas, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA, começou sua apresentação falando sobre a indústria brasileira de alimentos, a qual processa 58% de tudo que vem do campo, produz cerca de 250 milhões de toneladas de comida por ano, dos quais 72% de tudo que é produzido é para o mercado interno. O alimento produzido no Brasil é um dos que mais paga impostos no mundo. A média da carga tributária desses alimentos industrializados aqui no Brasil é da ordem de 24,4%. Já a média da carga tributária nos países da OCDE é de 7%.
citou que a carga tributária das bebidas açucaradas no país é de 36,9%. Daí ele cita sobre o aumento da obesidade no Brasil, que de 2006 a 2021 cresceu 89,8%, enquanto que a frequência de consumo de refrigerantes caiu 54,6%, o que é algo antagônico, né? Os refrigerantes caíram e a obesidade cresceu, segundo ele. Idade, renda e falta de exercício, segundo ele, são os fatores mais ligados à obesidade no Brasil, segundo inclusive estudo da FGV, ele aponta. E as despesas com alimentos representam o principal item de custo de vida da população brasileira, de acordo com o INPC e IBGE, que mensura a evolução do custo de vida das famílias com renda de até 5 salários mínimos. E que o peso dos alimentos em fevereiro de 2020, período, situava-se em 22,05%, ou seja, logo antes da pandemia chegar, né, que foi em março de 2020, e que chegou a 24,92% em fevereiro de 2023. Segundo dados da PNAD de novembro de 2022, cerca de 70% dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Depois tivemos a importante apresentação do Alberto Macedo, mestre e doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP. Para quem não sabe, o Alberto Macedo é o mentor intelectual da proposta da PEC 46/2023, que é uma PEC que não está bem efetivamente sendo discutida. Até está sendo discutida quando há alguma oportunidade de algum palestrante falar sobre ela, mas não está no radar propriamente do presidente e do relator da Comissão da Reforma Tributária, nem do governo federal. Ele começa fazendo uma pergunta retórica de que o Brasil tem que adotar o IVA, mas porque mais de 170 países já adotaram. Mas aí ele coloca, mas o Brasil já adota o IVA, conforme informações do próprio site da OCDE, inclusive ele mostra. Realmente o nosso sistema, tecnicamente conceitual, não deixa de ser um IVA, né? Agora é lógico que não estaria propriamente adequado conforme os outros países na questão da adoção do IVA. Então tem esse conflito aí. Mas conceitualmente nós temos sim já um IVA. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a adotar o IVA, já na década de 70. Ele citou o exemplo da Índia, que fez uma reforma tributária, inclusive recentemente, há alguns anos, que adotou o IVA, mas que não foi um sucesso. Inclusive recebeu críticas por ter suas próprias peculiaridades. Lógico, toda economia tem suas próprias peculiaridades. Ele ressaltou também que a Federação da Índia é de 2 entes, União e Estados, e que não se fala de municípios na Índia. Portanto, é diferente do Brasil. O Brasil, todos sabemos, tem 3 entes, União, Estados e municípios. A Índia só tem 2. Também nossas peculiaridades. Ele ressaltou algumas críticas às PECs em tramitação, que não respeitam a autonomia do município, e segundo estudos próprios de sua equipe, ele já calculou uma alíquota de IBS, segundo as reformas que estão aí, a 45 e 110, de até 29%, ou seja, o que seria a mais alta do mundo. Isso vai gerar complexidade, também vai ter um incentivo à pejotização dos trabalhadores. Citou palavras do Dr. Bernard Api, que é o mentor intelectual da proposta 45, no sentido de que se quiser chegar ao céu, tem que passar pelo purgatório antes, a expressão que ele utilizou. Aí ele fez uma pergunta retórica. Então quer dizer que ele, Bernard Api, reconhece que a transição das PECs do período de transição é um purgatório? Na transição do ISS para o IVA dual, já ele estimou uma perda para os municípios, segundo estudos, de 412 bilhões em 15 anos. E essa perda se dá devido ao potencial maior de crescimento do ISS em relação ao ICMS, haja vista que cada vez mais nossa economia é movida pelos serviços. Ele aponta uma crítica de que o sistema tributário não é variável de controle determinante do crescimento econômico. Inclusive citou um economista, Andrei Simonassi, que disse isso. Ou seja, não é porque a gente vai mudar o sistema tributário que necessariamente é uma variável
para o crescimento econômico. É isso que ele quis dizer. E ele aponta uma proposta de desoneração parcial da folha. A alíquota tanto menor quanto maior for a massa salarial da empresa. E quanto maior o número de empregados, né? Ou seja, se a empresa tiver uma massa salarial maior e um maior número de empregados, a alíquota da folha deveria ser menor. É isso que ele está querendo dizer. Depois tivemos a Camila Cavalcante, diretora da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Camila trabalha diretamente com Bernardo Api. Em relação ao cashback, ela declarou que o modelo ainda não está definido, que a PEC precisa trazer a definição do cashback e algumas diretrizes, né, para então ser precisamente definido na lei complementar depois. Que o cashback deverá ser implementado o mais rápido possível, ou vai ser definido um prazo para sua implementação. Atualmente, a desoneração da folha beneficia os mais ricos, e que os pequenos produtores rurais, que representam 90% dos estabelecimentos agropecuários, provavelmente terão um tratamento favorecido com transparência e simplicidade, sem burocracia e sem aumento de carga tributária. Ela também discorreu que o atual sistema tributário prejudica a competitividade do agro brasileiro. Quando o agro brasileiro exporta, ele também está exportando tributos, porque na cadeia esses tributos já estão embutidos, segundo ela. E os principais benefícios para o agro com a reforma tributária são: a demanda por alimentos vai aumentar com um bom modelo para pessoas de menor renda, e o agroexportador se tornará mais competitivo devido à não cumulatividade plena e à rápida devolução dos créditos, né? E aqui ela fala, com certeza ela quer dizer, com a questão da devolução dos créditos, principalmente para quem exporta, né? Porque o exportador, como ele é o último da cadeia e não tem já a incidência do imposto lá no final da cadeia, ele tem um crédito da cadeia, da parte anterior da cadeia, que ele acaba não conseguindo descontar na próxima etapa. E aí ele fica com aqueles créditos acumulados. Já em relação ao setor de serviços, falou sobre a tributação de serviços do meio da cadeia, ou seja, é aquela empresa que vende para outra empresa. E disse que essas empresas do meio da cadeia terão redução tributária. Já em relação à parte de serviços ao consumidor final, existem diferentes situações. Ela destacou serviços com relevante função social como saúde, educação e transporte público que podem ter tratamento favorecido com alíquotas mais favorecidas na reforma tributária. E que a reforma tributária manterá o Simples e o MEI, que corresponde a 89% dos CNPJs dos serviços ao consumidor final. Depois tivemos o Gustavo Madi, mestre em Teoria Econômica pela Unicamp. Ele discorreu que o sistema tributário atual é disfuncional, caótico e contraproducente. A reforma está em discussão nesse grupo de trabalho, está na direção correta, segundo ele, pois tem uma base ampla, crescimento amplo e quanto menos exceções, melhor. Ou seja, menos exceções de alíquotas para os setores. Isso que ele quer dizer. Hoje a tributação é muito desigual entre setores, produtos e empresas. Uma maior equalização fará com que alguns setores tenham aumento e outros queda de carga ou de recolhimento. E que, segundo os estudos feitos por ele e pela consultoria a qual ele pertence, a LCA, uma alíquota de BS de 22,2%, eles calcularam, conduziria à manutenção do atual patamar de arrecadação. Ou seja, o novo imposto, o IBS, teria que ter uma alíquota exatamente aí de 22,2%. E mostra o estudo e o impacto da tributação, ele mostra nos setores, nos macrosetores como agropecuária, indústria e serviços. Aí ele coloca que na agropecuária, ele argumenta que a carga tributária aumentaria de 15% para 22%, de 15,2% para 22,2%, a carga média, né, tributária desse macro setor. Aqui é lógico que ele, inclusive, ele frisou que isso é para o mercado interno, esse aumento da carga tributária. Mas para quem vai exportar, vai ser menos por causa do crédito, como eu já expliquei. Mas isso ele destaca que seria no mercado interno. Já para as exportações, como eu acabei de dizer, do setor seria muito desonerado. Na indústria, ele cita que o peso sairia de 42%
para 23,6%, ou seja, quase pela metade cairia a tributação na indústria. Por isso que a indústria, de forma geral, principalmente a indústria fora da Zona Franca de Manaus, quer tanto essa reforma tributária. Já para serviços, cairia de 26,7% para 21,7%. Daí ele coloca que a reforma melhora significativamente a competitividade internacional e nas exportações ela elimina o resíduo tributário, que são aqueles créditos que ficam parados sem ser dado às pessoas jurídicas, às empresas, né? Ou seja, fica aquele empossamento de créditos, as empresas não conseguem receber, e aqui está dizendo que esse problema vai ser resolvido pela reforma. Depois tivemos a Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt, doutora em economia e professora da Fundação Getúlio Vargas. Ela colocou que a produtividade da economia brasileira é muito baixa, que o Brasil tinha uma produtividade de cerca de 25% da produtividade norte-americana, ou seja, 1/4, né? Mas que hoje esta produtividade caiu e já está em torno de 20%, ou seja, 1/5, ou seja, um trabalhador americano corresponde a 5 trabalhadores brasileiros. É isso que quer dizer. Há mais de 20 anos que estamos com problema na produtividade e vale ressaltar que o bônus demográfico já passou. Ou seja, o bônus demográfico é aquele conceito que diz que nós temos uma quantidade muito grande de jovens na economia, da força do mercado de trabalho, proporcionalmente muito maior do que as pessoas que não trabalham, que são crianças, grande parte dos adolescentes, né, menores de 16 anos, e as pessoas consideradas aí a partir de 65 anos. E aí ele coloca que é necessário ter um controle da relação dívida-PIB, ela, né, coloca isso, e uma boa relação da política monetária e da política fiscal. Diminuição da variável dívida-PIB é muito importante para o país. Sabemos que isso é um problema que nós estamos enfrentando há mais de 8 anos no país. Ressaltou a importância da reforma tributária e do arcabouço fiscal. Ressaltou a necessidade de maior detalhamento da reforma tributária para a sociedade, sendo inclusive uma demanda dos empresários, que muitos empresários reclamando aí que as reformas tributárias não estão detalhando exatamente o que propõe. Depois tivemos o Rodrigo Segurado, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. O setor de supermercados teve faturamento de 695,7 bilhões de reais em 2022. Ele atende cerca de 28 milhões de consumidores diariamente nas suas 94 mil lojas espalhadas pelo país. Possui 3,2 milhões de empregos diretos e indiretos, o que acaba representando 7% do PIB brasileiro. E existem 27 associações estaduais do setor de supermercados e todas elas são filiadas à ABAS. Ele coloca que a margem de lucro do setor, a média nacional, é de 2%, já a eficiência operacional do setor é de 98%. Ele coloca, aí ele vai entrando, né, em alguns outros dados. Menos de 1% da população brasileira é rica, o que corresponde a mais ou menos 1,5 milhões de brasileiros. 70% dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Ou seja, está de acordo com o que o outro palestrante falou, né? O setor defende que a ideia do cashback é uma utopia, que 90% das empresas do setor estão no lucro real. Defende que a reforma tributária deve corresponder à essencialidade dos produtos. Produtos supérfluos e menos essenciais devem pagar mais tributos, enquanto que os produtos mais essenciais devem pagar menos tributos. Aí ele coloca que as PECs 45 e 110 produzirão um impacto destrutivo no setor de supermercados, condenará o setor ao prejuízo, e vai elevar exponencialmente o risco de investimentos e de geração de empregos e rendas, além de comprometer a atividade essencial de abastecimento da população. E desinvestimento, causando desinvestimento, informalidade e desmobilização da rede de abastecimento da população.
Bom, esses foram os palestrantes, esses foram os pontos mais importantes do debate, um debate muito importante, muito rico, vários setores, várias especificidades, né? Bom, quero deixar aqui a informação de que a Comissão da Reforma Tributária, o GT, né, Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, ele foi prorrogado por mais 2 semanas, né? O que acabaria, em tese, lá pelo dia 15 e 16 de maio, vai acabar agora lá por volta do dia 30, 31 de maio, mais ou menos, quando, em tese, o relator deverá apresentar o relatório. Estas foram as informações da semana da reforma tributária. Eu agradeço, muito obrigado mais uma vez aqui pela audiência, pelo Real Time One, pela participação aqui concedida. E essas foram as contribuições da semana. Farid Mendonça, direto de Brasília. Muito obrigado. Obrigado, Farid. Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, Real Time One Play. Até mais.